Maravilha, seja bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula nós vamos então começar a trazer a parte prática do paradigma bayesiano. Nós vamos então passar aqui para mais uma aula e teremos a seguinte agenda. Olha só, vamos trazer para você então a função de perda e vamos começar especificando uma função de perda do tipo quadrática. Já já isso vai ficar claro para você. Vamos falar do estimador bayesiano sobre perda quadrática e vamos partir para trazer já as resoluções de exercícios. Vamos trazer duas questões muito interessantes. Uma delas do concurso do TRT da Paraíba, uma questão clássica que sempre aparece aí em concurso, e a outra delas, né? Uma questão do concurso da SFSEX, uma questão muito inteligente e que precisa de uma sacação muito boa aqui dentro do contexto da inferência bayesiana. Então, veja só, temos então o paradigma bayesiano, como nós já falamos para você. Temos então um parâmetro θ. Esse parâmetro θ possui uma distribuição a priori, vamos recolher uma amostra e obtemos então a função de distribuição dessa amostra condicionada a essa a priori que nós convencionamos para o parâmetro θ. Observada então uma amostra, essa amostra traz novas informações para o cenário, e a partir dessas informações, essas informações são muito importantes e nós explicitamos uma distribuição desse parâmetro a posteriori da observação da amostra. Portanto, esse parâmetro passa a ser considerado como uma variável aleatória. Ele vai ter um comportamento de variável aleatória. Vai ser estabelecida uma função de perda. A partir dessa função de perda, vamos obter o estimador de Bayesiano, ou o estimador Bayesiano para o parâmetro θ. Bom, então olha só, nesse contexto, o que vai acontecer? Vamos ter uma amostra aleatória de tamanho n. A partir da realização dessa amostra e do conhecimento da função a priori de θ, nós vamos obter a função de distribuição conjunta de x, ou a verossimilhança de x da nossa amostra. Com isso, obtém-se a distribuição conjunta e, finalmente, determina-se ou especifica-se, né? Obtém-se, calcula-se a distribuição a posteriori para θ. Então, veja só, se nós tivermos, então, obtivemos a nossa densidade ou a nossa função de probabilidade a posteriori para esse parâmetro θ. Então, θ passa a ser uma variável aleatória. Nós vamos obter um estimador para θ considerando o seguinte, olha só. Vamos tomar g, e esse g é uma função desse parâmetro θ, determinada da seguinte maneira, olha só, vamos especificar bem essa notação aqui para ficar claro para você. Então, nós temos θ como uma variável aleatória, dado que nós observamos a amostra x1 até xn. Então, nós temos ali θ como uma variável aleatória, estamos determinando uma função g. Essa função g vai ser uma função de θ, né? De tal sorte que θ menos g vai ser elevado ao quadrado e nós queremos, então,
ou seja, nós determinamos essa função de perda para estimar o θ no paradigma bayesiano. Então, o que vai acontecer? A estimativa bayesiana de um parâmetro desconhecido θ vai ser considerada o valor de G que minimiza a esperança condicional dessa função L. Então, veja só. Estamos com uma distribuição a posteriori, ou seja, uma variável aleatória θ. Eu quero uma função de θ que minimize essa função de perda que aqui aparece. Esse valor mínimo dessa função de perda, por escolher essa função, é que vai me dar o estimador bayesiano para θ. Com isso, olha só, o que é o valor esperado dessa expressão aqui? Agora nós vamos desenvolver que está aqui nessa esperança, tá? Vamos só realizar aqui o algebrismo e aplicar as propriedades do valor esperado. Vamos aplicar essas propriedades e, ao final, queremos minimizar essa função. Isso aqui vai ser, vai depender, né, do parâmetro θ e dessa função g. Nós queremos minimizar essa função de perda quadrática. Então, olha só, desenvolvendo isso aqui, nós vamos simplesmente desenvolver o quadrado aí dentro desse valor esperado. Temos aqui, então, olha só, o quadrado de θ menos 2 vezes θ vezes g, mais g ao quadrado, dado que nós agora temos uma função de distribuição a posteriori. Ou seja, θ é a nossa variável aleatória e nós já observamos essa amostra. Essa observação da amostra atualizou a informação que nós tínhamos acerca do parâmetro θ. Portanto, olha só, apenas aplicando as propriedades do valor esperado, o que nós temos? Isso aqui é o valor esperado do quadrado de θ, dado que nós já observamos essa amostra, menos 2 vezes o valor esperado de θ vezes g, mais o quadrado, ou a esperança aí do quadrado desse θ. Então, nós temos aí apenas desenvolvendo o que está aí dentro desse quadrado. Agora vamos aplicar o quê? Ou já aplicamos, né, as propriedades do valor esperado. Bom, uma vez aplicadas aí essas propriedades, olha só, nós temos esse resultado. Lembre-se de que g vai ser uma função de θ, que é aleatório, né? Então, a partir dessa função, nós teremos aqui, olha só, isso aqui é considerado uma constante, temos aqui o quadrado de g. Temos, então, aqui uma função quadrática e nós queremos minimizar essa função em relação a g. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos derivar essa função em relação a g. Então, olha só, o que nós temos aqui? Olha só, aplicando a derivada, olha só, nós temos aqui essa parcela não depende de g, portanto, a derivada dessa parcela aqui em relação a g é zero. Onde nós tínhamos aqui, olha só, menos 2 vezes g vezes o valor esperado de θ dado x, a derivada de g é 1, né? Então, nós temos aqui, ficamos com menos 2 vezes e de θ dado a amostra x. E a derivada do quadrado de g é 2 vezes g. Portanto, está aí os cálculos que nós fizemos.
Uma vez que nós obtemos a derivada, nós igualamos isso aqui a zero, a fim de minimizar essa função em relação a g. Então, olha só, a igualdade aqui vai nos fornecer o quê? Posso simplificar aqui por 2. Isso vai ficar g igual ao valor esperado de θ, dado que x ocorreu. Ou seja, o que nós fazemos? Olha só, tomamos então o estimador de Bayes como o valor esperado de θ dado x. Uma vez que agora nós temos, né, a função de distribuição a posteriori, temos aqui, isso é uma função, é uma variável aleatória θ, calcular o valor esperado de θ, dado que observamos a amostra, ou seja, essa amostra é um valor constante, né? O que é isso aqui? É a definição de valor esperado que nós já conhecemos comumente sobre uma função densidade de probabilidade ou sobre uma função de probabilidade. Então, está aí o estimador de Bayes, considerando uma função de perda quadrática, vai ser quem? Vai ser o valor esperado a posteriori de θ. Ou seja, a função densidade ou a função de probabilidade a posteriori é uma variável aleatória de θ, né? Ou caracteriza uma variável aleatória em θ, calculamos esse valor esperado. Então, para ilustrar esse paradigma bayesiano, nós vamos trazer aqui uma questão para você. Temos aqui uma questão do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, pessoal lá da Paraíba, uma prova aí, um edital que foi lançado em 2022 e uma prova aí que, se eu não me engano, já foi aplicada no comecinho de 2023. Então temos aqui, olha só, IRT correção. Essa prova foi no mês 11 de 2022, é isso aí. Então, olha só, temos aqui o seguinte, deseja-se estimar a proporção θ, temos aqui θ, de itens defeituosos numa grande produção de itens. Então, suponha que não tenha informação prévia acerca de θ, né? De modo que θ de modo, né, que uma densidade a priori uniforme no intervalo 0, 1 seja usada para θ. Então, o que nós temos aqui? θ é uma variável aleatória, é um parâmetro que é considerado uma variável aleatória no paradigma bayesiano. Ele está dizendo que, a priori, θ segue o modelo de distribuição do tipo uniforme no intervalo 0, 1. O que isso significa? A função densidade a priori para θ, isso é igual a 1, com θ variando entre 0 e 1, né? Já que θ representa aí uma proporção. Então, o que vai acontecer? Vai ser recolhida uma amostra, olha só. Suponha ainda que uma amostra aleatória simples de tamanho igual a 15, uma amostra aleatória de tamanho igual a 15 foi recolhida. Aí ele dá a observação, né, que são 15 ensaios de Bernoulli, com esse parâmetro θ. Nesse caso aqui, ocorreram 2 itens defeituosos. Então, temos aqui 2 itens defeituosos. Se a função de perda de erro quadrático for usada, a estimativa de Bayes para a posteriori de θ, ou seja, queremos agora obter a função densidade de probabilidade, né? Já que θ varia entre 0 e 1, ele é uma variável aleatória do tipo contínuo. Então, queremos saber qual é a função densidade de probabilidade a posteriori. Para quê? Para calcular o estimador
ou a estimativa de Bayes, né, já que nós temos aqui um valor observado, usando aí a função a posteriori, a função densidade a posteriori. Então, olha só, o que nós temos aqui? Vamos mostrar aqui. Eu já digitei tudo isso aqui para você, para ficar bem organizado. Olha só, vamos considerar que y é o número de defeituosos. O que acontece? Se nós temos um x que segue uma distribuição Bernoulli com parâmetro θ, né, cada xi aqui vai ter, então, uma função densidade, ou melhor, uma função de probabilidade, né? Função de probabilidade de x é o quê? É x, melhor dizendo, isso aqui é θ, né? Vai ser θ elevado a xi, 1 menos θ elevado a 1 menos xi. Lembre-se, então, de que xi assume os valores 0 e 1. Então, nós temos aí a função de probabilidade para a variável, no caso aqui Bernoulli, né? Se fosse xi. Então, eu tenho aqui 15 cópias dessa amostra. O que eu estou dizendo aqui é que, inicialmente, eu vou considerar isso aqui igual a n, tá? Vou só para simplificar nossos cálculos aqui, temos uma amostra de tamanho n. O que representa a soma de xi? Quando nós temos uma variável xi do tipo de Bernoulli. Isso aqui é uma distribuição do tipo binomial. Ok? Então, isso é uma binomial. Então, o que eu tenho? Já tenho a priori, já tenho a distribuição de θ a priori. Agora eu vou ter a distribuição de x condicionada a esse θ. Estou chamando de y, tá? Y para mim vai ser a soma desses xi, onde cada xi é uma Bernoulli, portanto, y segue uma distribuição do tipo binomial com o parâmetro n e θ. Então, fica tranquilo de ver isso aqui para você. Olha só, aqui está a nossa função densidade a priori. Aqui está a nossa função de probabilidade, dado θ, né, condicionado com θ. O que vai ser isso aí? Vai ser uma distribuição do tipo binomial. Y, conforme já disse aqui para você, tá? Então, com isso, o que nós podemos obter? Podemos obter a função de distribuição conjunta, né? Temos aí uma variável do tipo discreta e uma variável do tipo contínua. Vamos ter uma função mista aqui nesse caso. O que vai acontecer? Olha só. A distribuição conjunta vai ser o produto da minha distribuição condicional vezes a probabilidade, a função densidade de probabilidade a priori. Portanto, isso aí vai me dar esse produto, já que a priori é igual a 1, teremos aqui esse produto. Uma vez obtida aqui a função conjunta, né, nós podemos obter o quê? A função incondicional de x. Como é que eu vou obter isso aí? Eu vou ter que fazer uma integração em ou no domínio daquela variável que eu não quero que apareça, que nesse caso aqui se trata do θ, já que eu quero obter a função de y, né, incondicionada com ou incondicional a θ. Olha só, isso aqui nós temos a conjunta, eu vou derivar a conjunta em quem eu não quero que apareça, que é o θ. Isso aqui nós temos uma transformação por trás dessa integral aqui, que é o seguinte, olha só, vamos explicar aqui para você como que a gente chega a esse resultado. Vou até limpar um pouco aqui a tela,
Depois eu mostro isso aqui para você. Então, suponha que nós temos uma distribuição do tipo beta. Então, nós sabemos o quê? Olha só. Nós temos, vou chamar aqui de alfa e beta, e vou chamar isso aqui de gama de alfa e gama de beta, vezes, bom, vou chamar aqui de teta mesmo, tá? Vai ficar um teta elevado. Não, vou chamar aqui de uma outra variável para não haver confusão. Então, o que vai acontecer? Suponha que nós temos aqui a variável z. Isso aqui fica alfa menos 1. Aqui fica 1 menos z beta menos 1. E esse z varia entre 0 e 1. Então, aqui nós temos a função densidade de z, quando z segue uma distribuição beta com parâmetros alfa e beta. Essa é, então, a sua função de densidade. Então, olha só, quando nós escrevemos aqui, agora que vem um pulo do gato, né? Vou botar isso aqui um pouquinho mais fino. Quando nós escrevemos isso aqui, ó, na binomial, o que é essa expressão? Isso aqui é n fatorial sobre y fatorial, n menos y fatorial. Θ elevado a y e 1 menos θ elevado a n menos y. Lembrando que a função gama, né, aplicada no número inteiro, é n menos 1 fatorial. Então, eu posso escrever que gama de n mais 1 é igual a n fatorial. Então, essa aí nós vamos usar a função gama. Então, veja que há uma semelhança muito grande aqui no núcleo dessa distribuição, nessa expressão aqui para a função de probabilidade da binomial e essa densidade da distribuição beta. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um arranjo de tal sorte que, multiplicando aí por constante, ou seja, quando eu estou considerando que agora aqui θ é variável aleatória, né? Lembre-se que nós já observamos y, eu posso fazer um rearranjo aqui nessa expressão para que nós tenhamos a integral aplicada sobre uma densidade beta. Da seguinte maneira, veja só. Vou mostrar isso aqui para você, para ficar bem claro aqui esse macete. É óbvio que no dia da prova do seu concurso, você já chega lá sabendo de tudo isso, né? Para não perder tempo com todas essas passagens aqui que eu estou falando. Veja só, f de y dado θ, isso aqui é n fatorial sobre y fatorial n menos y fatorial, θ elevado a y, 1 menos θ elevado a n menos y. Veja que eu posso escrever isso aqui, ó, como gama de n mais 1. Aqui eu posso fazer gama de y mais 1. E aqui gama de n menos y mais 1. Nessa expressão aqui, ó, nessa constante aqui, quando θ é considerado uma variável aleatória. Ora, eu vou fazer, então, essa transformação ou essa multiplicação por constantes, de tal sorte que nós tenhamos aí uma função densidade, uma função de densidade da beta. Isso vai nos ajudar bastante aqui nos nossos cálculos. Então, é isso que eu vou mostrar aqui para você, que acontece quando nós integramos aí em θ, nós acabamos chegando numa função de densidade do tipo beta, e aplicando a integral,
a integral aplicada sobre todo o domínio da distribuição beta deve dar igual a 1, né? Qualquer distribuição. Então, veja que se eu multiplicar isso aqui, olha só, por n mais 1, eu seria obrigado a dividir por n mais 1. Agora, o que ficaria aqui? Ó? Ficaria o n fatorial sobre o y fatorial, melhor dizendo, é isso mesmo, n menos y fatorial. Eu quero transformar isso aqui, ó, veja que isso aqui vai ser o gama de n mais 2. Aqui será gama de 1. E aqui será, melhor dizendo, gama de 1 não, né? Vai ser gama de y mais 1. Gama de y mais 1 e gama de n menos y mais 1. Usando, então, aí a função gama. Agora, observe o quê? Olha só, se eu fosse colocar esse núcleo aqui, o que nós temos? Nós temos θ elevado a y mais 1 menos 1. Fica o θ elevado a y. E aqui nós temos o 1 menos θ, n menos y, mais 1 menos 1. Então, com isso, a gente chega aqui, ó, numa parametrização de uma função densidade de probabilidade do tipo beta. É isso que está acontecendo lá dentro daquela integral. Essa integral aqui, ó, quando eu fizer uma integral aqui, variando de 0 até 1, isso aqui deve ser igual a unidade, dθ aqui. Estamos integrando uma densidade beta em todo o seu domínio. Então, o que vai acontecer? Isso aí vai aparecer aqui nessa expressão aqui, olha só. Fazendo todo aquele traquejo lá, nós chegamos à conclusão de que essa expressão aqui vai dar 1 sobre n mais 1. É uma constante aí para chegar naquela densidade beta. Bom, feito isso, nós temos aí a distribuição incondicional de y. Nós podemos calcular agora a função de distribuição a posteriori. Olha só, temos a conjunta e a incondicional de y. Agora, a função de θ, dado que y ocorreu, é a função conjunta sobre a função marginal de y. Com isso, olha só, temos essa expressão aí. Aplicando, então, a definição, nós vamos chegar aqui, olha só. Isso sobre isso vai me dar isso aqui. Essa, então, é a nossa função de densidade de θ a posteriori. Uma vez que nós obtivemos a função de densidade a posteriori, agora nós podemos calcular o valor esperado de θ a posteriori. Lembrando o quê? Olha só, aqui, mais uma vez para ficar claro, né, no contexto do nosso exercício, quem é o n aqui no nosso exercício? O n é o tamanho da amostra. Quem é y? Y é a quantidade de defeituosos, lá da distribuição de Bernoulli que a gente falou. Esse n é conhecido, é o tamanho da amostra, esse y é conhecido. Quem que varia aqui? A nossa variável aleatória, θ a posteriori. Então, temos aqui essas variáveis. O que vai acontecer? Usar, então, a função de perda quadrática vai ser, olha só, agora, mais uma vez, né, pensando em reparametrizar essa expressão, só que vai nos dar o quê que a gente viu? A gente pode transformar essa expressão aqui
numa densidade do tipo beta, conforme a gente já viu anteriormente, olha só. Mais uma vez, fazendo agora a engenharia reversa do que a gente mostrou anteriormente, olha só. Eu tenho aqui em cima, isso vai me dar gama de n mais 2, aqui embaixo, gama de y mais 1, sobre gama de n menos y mais 1, usando a definição da função gama. Portanto, qual é a conclusão que nós vamos chegar aí tranquilamente? De que isso aqui é a função densidade de probabilidade de uma variável aleatória do tipo beta. Então, nós dizemos que θ, a posteriori, é uma distribuição beta com que parâmetros? Lembrando dos parâmetros da beta, nós tínhamos lá o alfa e aqui o beta, né? O alfa é esse y mais 1, o beta o n menos y mais 1. Agora, o que nós devemos fazer? Calcular o valor esperado da minha variável aleatória, dado que nós observamos essa amostra. No caso aí, a minha amostra é da variável y, né? Chamei de y. y1 até yn. Na verdade, y já representa x1, x2 até xn, que a gente determinou lá no comecinho. Então, temos aqui, valor esperado a posteriori. Quem é o valor esperado de uma distribuição do tipo beta? Se nós temos os parâmetros alfa e beta, isso aqui é alfa sobre alfa mais beta. É resultado que a gente viu lá no nosso curso de probabilidade. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Aqui está, olha só, esse resultado. Somando, então, os nossos parâmetros, y mais 1 mais n menos y mais 1. Melhor dizendo, né? Y mais 1 sobre a soma y mais 1 mais n menos y mais 1, vai dar y mais 1 sobre n menos 2. No nosso contexto, olha só, voltando para o exercício, supõe ainda uma amostra aleatória de simples de tamanho igual a 15, então n é igual a 15. Dois itens são defeituosos, então o y aqui foi 2. Então, quem é o nosso valor esperado de θ a posteriori? Isso vai ser o n mais 1. Temos aqui, olha só. Vou voltar aqui. É o y mais 1, né? Eu já estava estranhando aqui. Vamos aqui. O y mais 1, que vai ser o 2 mais 1. O 2 mais 1 sobre o n mais 2. Agora sim, 15 mais o 2. Então, está aqui. Isso aqui é a estimativa de Bayes para θ. Isso vai ser 3/17. Aparece aqui na opção beta. Então, nós dizemos que a estimativa de Bayes é igual a 3/17. Então, é isso aí. Eu espero que tenha ficado claro aí para você essa obtenção do valor esperado a posteriori. E, é claro, esses cálculos aqui também podem ser feitos de outra maneira quando a gente considera somente a proporcionalidade naquelas funções. Gosto de fazer assim porque eu estou muito acostumado com o caso clássico que a gente explicita, né? As funções de densidade e as funções de probabilidade, e fica mais claro de entender todo o mecanismo. Então, espero aí que tenha ficado claro para você essa obtenção. No dia da sua prova, o que acontece? No dia da sua prova, você já sabe que quando você tem aí, nesse caso, né? Qual é o resumo da história aqui? Você tem uma função a priori que é uniforme para um parâmetro θ,
θ entre 0 e 1. Você tem aí uma distribuição do tipo binomial, observada aí a sua amostra, né? O que vai acontecer? Aqui é 1 menos θ, né? Está aparecendo mais θ ali. O que vai acontecer? N menos Y. Você vai ter a distribuição a posteriori para θ, condicionada a Y. Vai ser uma beta com que parâmetros? Y mais 1 e N menos Y mais 1. Então, só precisa saber disso aqui no dia da sua prova. Qual é a estimativa de Bayes? Você calcula assim, muito rapidamente. Não leva nem um minuto para resolver essa questão, né? Entre ler aqui a questão, entender, identificar cada coisa, no máximo aí 2 minutos, 2 minutos e meio para você resolver essa questão. Bom, então agora nós vamos trazer aqui uma questão um pouquinho mais complicada. Vou até beber uma água aqui, porque essa questão aqui vai precisar de bastante fé, vamos dizer assim. Bom, vamos passar então aqui para a resolução de uma questão do concurso da SFSEX de 2021. Uma questão bem interessante aí sobre o paradigma de estimação bayesiana. Essa questão dizia o seguinte, olha só, suponha que x é o comprimento em metros das novas vigas fabricadas em uma indústria e esse comprimento é uma variável aleatória que tem uma distribuição uniforme entre 0 e θ. Então, a informação relevante aqui, x segue uma distribuição uniforme entre 0 e θ. E a informação é que o fabricante deseja obter uma estimativa bayesiana para θ, ou seja, θ é um parâmetro que é considerado aí uma variável aleatória. Para isso, o que ele tem de informação aí? Olha só, a distribuição a priori de θ é 18 sobre o cubo de θ, sendo θ maior ou igual a 3. Então, ele recolheu uma amostra de 6 vigas, olha só, N igual a 6, e obteve aqui esses valores para os comprimentos. Ele pergunta, então, a estimativa bayesiana para θ com relação à função de perda quadrática. Para resolver essa questão, vale a pena a gente ganhar um tempinho aqui, né? Afinal de contas, a gente não perde tempo. Vamos ganhar um tempinho aqui no nosso curso fazendo a seguinte reflexão. Olha só, quando nós estamos sob o paradigma clássico de probabilidade, né, ou de estatística, lá na estatística clássica, suponha o seguinte, nós temos aqui, olha só, essas vigas, né, tem um comprimento que mede de 0 a θ. Então, temos aqui esse comprimento. O que vai acontecer? Θ, sob o paradigma clássico, o que acontece? Isso aqui é um valor constante. Ele não é aleatório. Então, apesar de nós não conhecermos o valor de θ, o que acontece é que θ é um valor fixo. Então, nós queremos tirar uma amostra e estimar θ, né, sob alguma metodologia. Lá no método dos momentos, por exemplo, o que nós fazemos? Nós pegamos o primeiro momento populacional, nesse caso aqui, olha só, quem é o nosso primeiro momento populacional? É o valor esperado de x. Quem é o valor esperado de uma uniforme? É, nesse caso aqui, θ sobre 2. O que nós fazemos? Pegamos θ sobre 2 e igualamos a quê? Ao primeiro momento amostral, que nesse caso aqui seria x barra. Portanto, o nosso estimador θ sobre o método dos momentos seria o dobro da média para esse caso aqui, para esse exercício. Então, veja só,
pegaríamos então a amostra, calcularíamos a média. Nesse caso aí, x barra vai ser 5. O que vai acontecer aqui é que θ, pelo método dos momentos, é igual a 10. Veja bem, esse parâmetro é fixo. Suponha agora que nós estivéssemos aqui usando o método da máxima verossimilhança. O que nós íamos obter? Veja que, agora, vou apagar aqui só para ilustrar o método da máxima verossimilhança. Vale a pena aqui essa reflexão, porque no caso do estimador de máxima verossimilhança para uma distribuição uniforme, nós não conseguimos obter esse estimador naquele algoritmo tradicional. Calcula a verossimilhança, aplica a log verossimilhança, o valor que maximiza a função de log verossimilhança é o mesmo que maximiza a verossimilhança e nós obtemos lá um estimador de máxima verossimilhança. Veja bem, suponha que nós pegamos uma amostra, de tal sorte que nós temos aqui x1, x2, e assim sucessivamente, temos aqui um xn, por exemplo, que é, estou colocando aqui entre parênteses, esses índices, né, entre parênteses, para indicar que isso aqui são as estatísticas de ordem. Nós obtivemos uma amostra x1, x2, até xn, ordenamos essa amostra e temos aqui essa amostra nessa escala. O que acontece? Imagina que nós vamos, então, aumentando o tamanho dessa amostra e a cada amostra nós vamos ter, obviamente, outras estatísticas de ordem. Então, olha só, se nós pegamos, por exemplo, aumentamos o tamanho da amostra, temos aqui um valor mínimo, aqui, olha só, o mínimo dessa amostra. Aqui nós teríamos o segundo elemento, depois do mínimo, de tal sorte que nós temos aqui um valor máximo agora. E o que aconteceu aqui? Esse valor ele caminhou aqui mais para próximo de θ. Ou seja, eu estou imaginando aqui que nós aumentamos a amostra, pegamos agora um valor máximo que é maior que o máximo anterior, e de tal sorte que nós vamos nos aproximando ali de θ por quem? Pelo valor máximo da amostra. Então, vamos repetindo isso aí. Imagina, né, que pudéssemos repetir isso muitas vezes. Cada vez que a gente realiza uma amostra, nós vamos ter uma nova configuração, um valor mínimo, e digamos agora que esse valor máximo está aqui, ó, bem pertinho de θ. Ou seja, a cada amostra que eu realizo, e imaginando que eu estou aumentando o número dessa amostra, esse valor máximo ele vai se aproximando do meu parâmetro, que é um valor fixo, θ. Ou seja, o estimador de máxima verossimilhança para θ é o máximo dessa minha amostra. Então, veja que a cada amostra, né, à medida que eu me aproximo, esse máximo da amostra realizada se aproxima de θ, eu estou maximizando a probabilidade de ocorrer aquela própria amostra. Então, com isso, o que está acontecendo é que fica claro para nós que θ, por máxima verossimilhança, é o máximo da amostra quando x segue uma função de densidade do tipo uniforme que varia de 0 até θ. Então, nós já vimos isso lá no nosso curso de estimação. Vamos ver isso aqui agora sob o paradigma bayesiano. E especialmente, obviamente, né, nesse exercício que nós estamos resolvendo aqui, que nós vamos resolver para você. Então, note o seguinte, olha só. A definição da minha
posterior, ou melhor, da minha priori, eu sei que θ é maior ou igual a 3. θ tem um limite inferior. Portanto, θ varia aqui de 3 até o infinito, né? Teoricamente. Então, eu sei que θ, teoricamente, varia até o infinito. Mas note o seguinte, olha só. Quando nós definimos a função de distribuição de x condicionada a θ, o que isso significa? A função de distribuição da amostra, dado que θ é um valor conhecido, seria o quê? Seria, então, o produtório, né, de cada uma, ou da função de densidade de cada uma dessas unidades. A função de densidade é 1 sobre θ, tal sorte que nós vamos ter 1 sobre θ elevado a n. E x varia o quê, né? X varia, cada x e aí, olha só, ele varia de 0 até θ. Olha que informação super importante para esse exercício. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui, olha só, θ é maior do que qualquer xi da minha amostra. θ é maior do que qualquer xi da minha amostra, já que x é uma distribuição uniforme entre 0 e θ. Agora, supondo o mesmo raciocínio anterior, suponha que isso aqui é uma reta, tá? Ficou bem torto aqui. Mas olha só, eu sei que θ é maior do que 3, então θ está aqui, nesse intervalo aqui. Aí vamos lá. Nós realizamos uma amostra, vou até supor essa amostra aqui, olha só, o mínimo dessa amostra aqui é 2,5, e o máximo dessa amostra aqui é 7. Ora, o que fica claro para mim agora, a partir da realização dessa amostra em específico? Fica claro para mim é que θ é maior do que 7, já que o xi varia de 0 até θ. Isso aqui parece bobo, parece trivial, mas isso vai nos ajudar aqui a resolver essa questão sob o paradigma bayesiano. Então, veja só, suponha que eu realizasse uma outra amostra e que nós tivéssemos aqui um valor máximo. Vou mudar até a cor aqui para você. Suponha que essa nova amostra desse um valor máximo aqui, xn, e fosse igual a 12. O que isso estaria mostrando para mim? Que θ é maior que 12, ou seja, θ varia de 12 até infinito. Então, uma vez que nós realizamos a amostra, isso nos traz uma nova informação acerca do parâmetro θ. Então, realizada a amostra, fica claro para nós que θ é maior do que o máximo dessa amostra. E isso aí vai ser importante para nós na resolução desse exercício. Vamos então pegar esse exercício aqui sob o paradigma bayesiano e dizer o seguinte, olha só. O que vai acontecer? Então, de maneira geral, eu vou considerar que nós temos aqui uma amostra de tamanho n, e o que vai acontecer? Vamos obter a distribuição a posteriori de θ, dado que ocorreu essa amostra. Então, temos a distribuição a priori, que foi dada no exercício. Vamos obter aqui a conjunta. Como que nós obtemos a conjunta? Nós vamos, então, obter, primeiramente, a função de distribuição condicionada de θ. Nós já vimos que isso aqui vai ser 1 sobre θ elevado a n, já que f
de xi é 1 sobre θ, né? E xi varia de 0 até θ. Então, temos aí uma distribuição uniforme entre 0 e θ. A distribuição conjunta é o produto, né, de cada densidade condicionada. Temos aí, então, a verossimilhança ou distribuição conjunta da amostra. Ora, agora com a priori e a distribuição condicionada da amostra, nós podemos obter a distribuição conjunta da variável θ e a variável x. O que vai acontecer? Como é que essa história vai ficar? Vamos multiplicar, então, a verossimilhança pela priori de θ, obtendo, então, olha só, 18 sobre θ elevado a n mais 3. Lembrando, né, que a função a priori de θ é, então, 18 sobre θ elevado ao cubo. A nossa verossimilhança deu 1 sobre θ elevado a n, de tal sorte que esse produto, daí 18 sobre θ elevado a n mais 3. O que vai acontecer agora? Temos aí, olha só, essas duas informações. Observamos a nossa amostra. Então, vamos obter a distribuição a posteriori de θ. Para isso, nós vamos precisar da distribuição de x incondicional. Isso vai ser obtida como? Eu devo integrar a minha função de distribuição conjunta em quem eu não quero que apareça. Quem eu não quero que apareça é o θ. E aqui pode ter alguma confusão, porque no começo eu estava cometendo o erro de quê? De pegar esse θ maior ou igual a 3. Mas lembre-se que essa função de x, ou a posteriori de θ, vai considerar o quê? A informação da nossa amostra. A amostra realizada nos diz o quê? Que o máximo dela é 7. Portanto, o que vai acontecer? Esse θ tem que ser maior do que 7, para nós podermos obter um x igual a 7, né? Já que x varia entre 0 e θ. Então, usando essa informação, olha só, nós aplicamos a integral sob a função de distribuição conjunta, com os seguintes limites de integração. Olha só. O que acontece? Aqui, na verdade, é dθ, tá? É dθ, e aqui é mais infinito. Com um errinho de digitação aqui, eu só vi agora. Então, θ varia de 7 até infinito. Por quê? Porque a nossa amostra nos deu um valor máximo que é igual a 7. Isso aqui é importante para poder resolver esse exercício. Se eu colocar um 3 aqui, ó, eu não vou chegar à resposta correta nesse exercício. Então, isso aqui é importante. Vamos fazer, então, a resolução dessa integral. Bom, eu já fiz aqui os cálculos para a gente ganhar tempo, mas posso mostrar aqui para você. Olha só, se a gente tivesse θ elevado a menos n menos 2, tivesse aqui 18, né, elevado vezes θ elevado a menos n menos 2, isso aqui seria 18 sobre θ elevado a n mais 2. Ora, na hora que eu derivo essa função aqui, o que eu faço? Eu pego menos n menos 2, multiplico aqui o 18 e faço o quê? Diminuo 1 nesse expoente. Com isso, o que a gente vai ficar? Ficaria com menos n menos 2, 18, θ elevado a n menos 3, menos n menos 3. Só que eu teria o quê? Que ter um n mais 2 aqui, para eu poder cancelar esse cara com esse cara, de tal sorte que eu fico com 18 sobre θ elevado a n menos 3. Ou seja,
A derivada aí seria o quê? Seria menos o 18 sobre n mais 2, ou melhor dizendo, a primitiva, né? Θ elevado a n mais 2. Isso aqui é exatamente isso aqui, ó. Só que com esse denominador. Na hora que eu botar ele aqui para cima, eu vou descer multiplicando quem está aqui na frente. Ele tem esse menos n menos 2, tem que simplificar com esse n mais 2. Então, só mostrando aqui a derivação, talvez isso nem tenha ficado tão claro, mas deixa aí nos comentários se você entendeu aqui essa derivada. E a partir de agora eu vou usar só o resultado, tá? Para a gente ganhar tempo aqui na derivação. Então, o que está acontecendo aí? Mais uma vez, lembrando, tá? Aqui é dθ. Vou consertar esse slide aqui para você. Vamos em frente, então. Olha só. Então, fica aí essa expressão e o θ variando de 7 até infinito. Ó, aqui eu coloquei certo, aqui faltou infinito, aqui faltou dθ. Bom, então, continuando aí, olha só. Aplicando aqui, quando a gente tem que fazer, então, nessa função, um f desse infinito, né, menos o f de 7. Então, quando eu coloco o infinito aqui no lugar de θ, de toda sorte, isso aqui vai ficar menos 18 por infinito. 18 dividido por um número muito grande, isso aqui tende para zero. Ou seja, o limite dessa expressão aqui, quando θ vai para o infinito, isso aqui vai ser infinito. Vai ser zero, né? E aqui embaixo, temos o 7, eu substituo aqui, olha só. Lembrando que tem um menos com menos aqui, isso aí vai ficar essa expressão aqui. Então, temos aqui essa expressão da distribuição incondicional f de x. Uma vez obtida a incondicional, o que a gente vai fazer? Vamos obter a posteriori f de θ dado x1. Então, isso vai ser a conjunta sobre a incondicional. A conjunta é 18 sobre θ elevado a n mais 3. Divido isso pela distribuição incondicional de x. Obterei, então, essa expressão aí para a distribuição a posteriori para θ. Uma vez obtida aí essa expressão, ó, nós temos aí que o n é o tamanho da amostra, ou seja, agora o que a gente vai fazer? Θ é a nossa variável aleatória de interesse, é o θ. N é um valor conhecido, que é o tamanho da amostra. Eu só uso o tamanho N da amostra. Vamos calcular, então, o valor esperado dessa função de distribuição a posteriori para θ. Então, olha só, o valor esperado a posteriori para θ, já que nós concluímos na nossa aula, né, que a perda quadrática nos dá um estimador bayesiano, que é o valor esperado a posteriori, vamos calcular esse valor esperado. Aplicando isso aqui sobre a definição, né? Lembrando, mais uma vez, aqui ficou correto, limites de integração, θ varia de 7 até o mais infinito. Aplicando, então, isso aí sobre a nossa expressão, olha só, vamos ter isso aí. Resolvendo essa integral, mais uma vez, vamos pular essa etapa aqui, só para ganhar tempo, tá? Nós vamos ter essa expressão aqui, ó. Note que aqui mudou apenas o expoente, ó. Simplificou aqui. Então, seguindo aí, nós teremos essa expressão aqui para essa integral. Agora, o que a gente faz? Substitui os limites de integração. O que isso vai ficar? Isso vai ficar com essa expressão aqui para o valor esperado a posteriori. Veja que o valor esperado a posteriori de θ depende aí, né, do número da amostra
inicial. Tamanho da amostra inicial. Isso fica, então, olha só, com essa expressão aqui. Ou seja, quando eu realizar uma amostra, eu vou ter o tamanho da amostra, né? Portanto, para calcular o estimador de Bayes, olha só, o que nós temos aqui? Opa, isso aqui ficou legal. Legal. O que nós temos aqui? Θ estimado pelo paradigma bayesiano, isso vai ser o quê? Vai ser, após realizar uma amostra, vai ser 7 que multiplica n mais 2 sobre n mais 1. Realizou a amostra, então, para você ter o número da amostra, basta substituir. Quem foi a nossa amostra? Uma amostra de tamanho igual a 6. Ora, aí você pode pensar, pô, a amostra não foi importante. Não, foi sim, porque a partir da amostra, nós determinamos que θ é maior do que 7. Θ é maior do que 7. Portanto, com isso, olha só, foi possível a gente resolver essa integral aqui. Então, veja essa nuance do paradigma bayesiano. A amostra nos revela, ela nos traz informações que atualizam o que atualiza a minha função de distribuição a posteriori. Feito isso, temos aqui então, olha só, valor esperado a posteriori, o n foi igual a 6, esse valor esperado vai ser igual a 8. Então está aqui, olha só, gabarito, letra D, nessa questão da SFSEX. E aqui uma observação muito relevante para você, tá? Essa é uma questão difícil, considero uma questão bem difícil, e o fator tempo aqui, obviamente, é muito importante para você. Se você sabe, essa parte da bayesiana está bem aplicado aqui, parte para essa questão. Não sabe, pula e vai para uma questão mais fácil. Se fosse uma questão mais decoreba, como a primeira que a gente fez, né, do TRT, você já sabia, ali você já sabe, resolve muito rapidamente. Esse tipo de questão aqui é mais para pegar aqueles candidatos menos preparados, menos calejados, e vai fazer que você perca muito tempo com esse tipo de questão, tá? Muito cuidado no dia da sua prova. Eu espero, então, que tudo isso aí tenha ficado claro para você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.